texto que eu quero compartilhar com vocês está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Se você quiser acompanhar na tela, tem a mesma versão que eu estou utilizando. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 até o 31. Um texto bastante conhecido da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que começa assim, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nesses últimos 3 meses, e na verdade hoje fazem exatamente 3 meses que nós nos reunimos presencialmente a última vez. E nesses 3 meses nós descobrimos muitas coisas novas, nesses 3 meses nós enfrentamos muitas situações novas, nesses 3 meses nós tivemos que encarar tempos inéditos para muitos de nós, na verdade para praticamente ou para todos nós. Mas Paulo nesse texto nos lembra que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse tempo pode ter sido inédito para nós, como realmente foi. Esse tempo pode ter nos pego de surpresa, como realmente nos pegou. 3 meses atrás, eu encerrei a reunião dizendo, olha, hoje é o nosso último culto nesse imóvel. Na semana que vem, nós inauguraremos o imóvel novo. Foi o que eu disse. Se passaram 3 meses para que nós estivéssemos aqui, nem estamos podendo inaugurar, na verdade. Porque inauguração se pressupõe festa, convidarmos amigos, nos alegrarmos com aquilo que o local agora nos proporciona. E nós não estamos fazendo isso. Estamos muito felizes de poder louvar ao Senhor. Mas nós imaginávamos uma coisa e aconteceu outra completa, uma semana e tudo mudou. Mas para nós foi surpresa. Para nós foi difícil, para nós foi inédito, mas não para o Senhor. E para nós, a grande verdade é que muitos de nós, ou talvez todos nós, ficamos completamente perdidos nos primeiros dias. E quando eu digo todos, eu não digo apenas a igreja. O nosso governo ficou perdido, seja ele municipal, estadual, federal. Os médicos ficaram perdidos, era um desencontro de informações. A mídia ficou perdida, porque não sabia nem o que estava acontecendo. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, como estava acontecendo. Mas todas essas coisas sempre estiveram debaixo do governo de Deus. Não aconteceu um único evento nesses últimos 3 meses que Deus não tivesse o controle dele. Não aconteceu absolutamente nada nesses 3 meses, a parte da mão soberana e poderosa de Deus. Nada. Só que isso é algo que nós podemos até entender mais facilmente, apesar de não ser tão fácil, porque pessoas faleceram, nós temos ainda, na verdade, famílias sofrendo pela perda de parentes, de amigos, de companheiros de trabalho. Nós, em nossa comunidade, enfrentamos muitas pessoas adoecidas no meio dessa pandemia. Então, apesar de não ser tão fácil, mas é mais fácil de entender do que o que o texto está dizendo. Porque o que o texto está dizendo não é que Deus apenas teve tudo sob o seu controle. O que o texto está dizendo é que Deus fez mais do que isso. Ele usou todas essas circunstâncias inéditas para nós. Ele usou todas essas circunstâncias que nós não sabíamos o que fazer. Ele usou todas essas circunstâncias para o nosso bem. Ou seja, Deus
nesse período de pandemia, não ficou sentado em seu trono com os braços cruzados, dizendo: humanidade, se vire. Ele cuidou da vida de cada um de nós, não somente guardando, porque o viver ou o morrer não tem a ver com aprovação ou desaprovação de Deus. O Senhor é aquele que governa o tempo da nossa vida também. Aqueles que faleceram, não faleceram com Deus dizendo assim: eu queria tanto que você continuasse vivendo, mas que pena que a doença te pegou. Não foi assim que aconteceu. O poder da vida e da morte não está no vírus, está no Senhor. Sempre esteve, sempre estará. Mas o que Deus faz é além disso. O que Deus faz é agir em nosso favor. Por isso que o texto diz, olha, sabemos, vou voltar até aqui para você acompanhar comigo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Nesses últimos 3 meses, como no restante da nossa vida, Deus não estava em silêncio, Deus estava agindo em nossa vida. E agindo na vida de cada um de nós, da forma que era necessária para que nós fôssemos edificados. Alguns puderam aproveitar esse tempo de uma forma, outros de outra forma, algumas foram tratados de uma forma, outras tratadas de outra forma, mas todos nós fomos tratados pelo Senhor. Todos nós temos muita coisa que nós poderemos tirar desse tempo como lições para edificar a nossa vida. Esse tempo não foi em vão, não foi um bom tempo, não foi para muitos profissionais, alguns perderam emprego, outros ficaram parados em seu serviço, outros, por causa da própria pandemia, precisaram trabalhar muito mais do que trabalhavam. Para alguns foi ruim para a saúde, outros estão até agora entristecidos pela perda de parentes e de pessoas queridas, mas não foi um tempo perdido. Mesmo para quem pôde ficar todo esse período em casa, sem contatos exteriores, não foi um tempo perdido. Porque você podia não estar fazendo nada. Você até podia estar sendo impedido de fazer aquilo que você faria normalmente. Mas Deus nunca foi impedido de fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida. Deus estava agindo em nosso favor. Porque Deus age em nosso favor o tempo todo. O tempo todo. E o agir em nosso favor é um agir para que nossa vida seja edificada. Porque se você prestou atenção no texto que nós lemos, você percebeu que o que Paulo está querendo dizer é que essa ação de Deus em nosso favor, ela tem como objetivo final nos transformar em pessoas semelhantes a Jesus. Não é outro objetivo. O agir em nosso favor, o nosso bem, não é outra coisa senão nos tornarmos semelhantes a Jesus. E Paulo vai explicar que isso para Deus é algo tão focado, é tão importante, é tão central, que ele vem colocando os passos ou o desenvolvimento dessa salvação sobre nós. Ele vai dizer que de antemão conheceu, ou seja, decidiu se relacionar, nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus, nos chamou para podermos ser dele e sermos moldados dessa forma semelhante a Jesus, nos justificou, ou seja, trouxe essa justiça de Cristo sobre a nossa vida e nos glorificou, ou seja, nos deu essa certeza de uma glorificação que para nós ainda é futura, mas que já faz parte daquilo que Deus fez. Então o que Paulo está dizendo é que Deus, de forma alguma, seria impedido por qualquer que fosse a realidade de moldar você à semelhança de Jesus, de transformar você para que você fosse aquilo que você precisa ser. Isso é ponto pacífico. Agora, como eu disse, estou com vontade de espirrar. Espirrar nessas épocas é muito, muito constrangedor, né? O que eu quero compartilhar com vocês, tendo dito essas coisas, é isso. Lições de uma pandemia. De forma alguma eu vou conseguir ser exaustivo nas lições que nós podemos aprender, até porque, se eu fosse colocar todas aquelas que, na minha percepção, a gente está muito claro, a gente ia gastar muito tempo aqui, por isso eu vou falar apenas de 36.
Calma, brincadeira. São só algumas lições da pandemia que eu gostaria de ressaltar. Porque é o seguinte, se nós passarmos por esse tempo sem termos aprendido algumas coisas importantíssimas para a nossa vida, aí sim nós estaremos fazendo desse tempo um tempo perdido. Deus não deixou de agir na nossa vida. Mas é impossível que esse tempo seja para nós valioso se nós não carregarmos desse tempo aquilo que Deus está querendo nos ensinar. Sabe, irmãos, há uma grande discussão se o que está acontecendo é um juízo de Deus sobre a humanidade ou não. Eu acho que nós não temos tempo de discutir isso aqui agora. Alguns creem que Deus está trazendo juízo sobre a humanidade por causa do seu pecado, como Ele fez muitas vezes na história. Outros dizem que não, e que é simplesmente um desenvolvimento, um desenrolar daquilo que o homem tem construído, plantado, ele está apenas colhendo o fruto da sua ganância e de tanta coisa. Mas seja qual for a sua perspectiva de Deus estar trazendo o juízo ou não, isso não é o mais importante dessa história. O mais importante é que no meio disso tudo, Deus estava chamando a sua igreja para perto dele. Deus estava gritando diante da igreja, que a igreja deveria acordar para aquilo que ela não estava prestando atenção. Esse foi um chamamento de Deus para que a igreja despertasse da sua letargia, da sua sonolência, da sua insensibilidade. A igreja foi chamada pelo Senhor a uma renovação, a um reavivamento, em casa, sim, em casa, para que não fosse o Labacheias que estivesse em primeiro lugar, mas fosse o que Deus estava fazendo no coração de cada um. O mais maravilhoso desse tempo é que ninguém pôde expressar publicamente o que Deus estava fazendo, mas ninguém pode negar que Deus estava fazendo no coração de cada um dos seus filhos uma grande obra. Isso é maravilhoso. Isso para nós é algo glorioso, porque eu sei que nessa quarentena Deus ministrou meu coração, Deus mudou minha vida, Deus fez coisas que precisavam ser feitas e que eu nem estava prestando atenção. E eu tenho certeza que fez na sua vida também, porque não há nenhuma diferença entre o amor e entre o agir de Deus na minha ou na sua vida ou na vida de qualquer outra. Deus nos ama da mesma forma e age intensamente na nossa vida da mesma forma. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma reflexão sobre algumas lições que eu penso que nós deveríamos pensar mais profundamente depois dessa pandemia. E se você puder guardar no teu coração essas lições para refletir sobre elas. São lições, mas não porque eu as vou ensinar. São lições porque isso é o que o Senhor tem bradado. Olha, bradar, hein? Esse termo é... O Senhor tem falado à sua igreja, o Senhor tem trazido esse chamamento à sua igreja. Essas lições é aquilo que o Senhor está tentando falar com a sua igreja nessa quarentena. Mas você não precisa acreditar em mim. Você não precisa aceitar o que eu estou dizendo. Você guarde o que eu vou falar. Quando você chegar na sua casa, com cada um desses tópicos que eu vou apresentar para você, ore ao Senhor. Compare isso com as Escrituras para ver se realmente Deus em algum momento ensinou isso ao seu povo, e você vai perceber que o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é o que Deus sempre chamou a sua igreja para ser. É o que Deus sempre tentou trazer para dentro da sua igreja como prática de vida. E eu tenho certeza que se a gente aprender essas lições, esse tempo da pandemia, daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e perceber como um tempo em que o Senhor reavivou o nosso coração. Um tempo em que o Senhor restaurou muitas coisas que haviam sido perdidas na nossa prática, na nossa vida como igreja. E essa é a minha fé, essa é a minha certeza para esse tempo de pandemia. Em primeiro lugar, nossa fé não pode depender de uma instituição. Aqueles que dependiam de uma instituição para crer no Senhor passaram por maus bocados nessa pandemia. Porque a instituição não pôde, como instituição, já vou chegar lá na questão da comunhão dos santos, mas como instituição, como organização, a igreja não pôde fazer muita coisa. Como instituição, a igreja não pôde servir. Como instituição, a igreja não pôde trabalhar em prol de cada pessoa individualmente. Nós não pudemos nem nos reunir aqui.
Nós tivemos sérias dificuldades como instituição. Nós não tínhamos como instituição nem mesmo sustento, garantia financeira para aquilo que a gente tinha de compromisso. Se a nossa fé depender de uma instituição, nós vamos enfrentar diversos momentos da nossa vida em que Deus vai dizer que Ele não nos chamou para dependermos de uma instituição, mas que nós somos chamados para depender de Cristo. E aí Ele vai fazer o que Ele fez nesse tempo, tirando de debaixo dos nossos pés o chão firme da instituição. Instituição essa que nós podíamos nos esconder nela, sem servir ao Senhor, porque como instituição a gente servia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você já viu o efeito manada? Eu vou contar aqui bem rapidamente. Vocês sabem que eu pertencia a uma torcida organizada durante um tempo muito sombrio e passado da minha vida. E eu via muito esse efeito manada. Como é que funcionava? Funcionava assim: tinha 5 covardes no meio de uma confusão. E esses 5 covardes ficavam lá, fazendo aquele faz de conta. Ia para cá, ia para lá e não se enfrentava ninguém. Mas bastava um cabra corajoso para começar a enfrentar, que os covardes viravam macho. Já viu isso? Tem 2 pessoas brigando. E aí está aquele, me segura, senão eu corro, corre, senão eu te seguro, e ninguém briga. Mas bastou o primeiro soco para todo mundo se envolver, e aí tem chute, porrada, tudo para todo lado. É assim que a instituição funciona na nossa vida. Nós nos escondemos, nós não evangelizamos, nós não compartilhamos, não proclamamos a mensagem do reino de Deus, nós não temos uma vida de devocional, nós não temos uma vida de oração, nós não temos uma vida de adoração, e aí, no meio da instituição, escondidos, a gente faz aquilo que a gente deveria fazer. Mas se a instituição não existir, nos falta o chão, nos falta a base, nos falta como saber fazer. E a gente não sabe fazer, porque a gente é dependente de uma instituição. A primeira grande lição é: Jesus não é uma instituição. A instituição tem seu valor. É pela instituição que nós somos representados diante do governo. É pela instituição que nós podemos realizar trabalhos, obras sociais. Não é individualmente. Individualmente nós temos muito menos força, podemos fazer, mas temos muito menos força do que temos como instituição. Então, como instituição, nós podemos ter uma creche, nós podemos ter uma escola, nós podemos ter uma casa de recuperação, nós podemos ter um hospital. Individualmente é muito difícil da gente fazer isso. Individualmente é muito difícil de nós multiplicarmos a ideia, seja de uma creche, de uma casa de recuperação, mas como instituição, a própria instituição traz base, credibilidade para a gente fazer. Então ela tem sim seu grande valor. Por isso que eu disse que a lição é que a nossa fé não é o nosso serviço. O nosso serviço, ele sim está muito conectado à instituição. Todo serviço começa ou parte de uma igreja local. A igreja local, a instituição, ela é o local onde primeiro nós servimos. Quantas pessoas hoje têm seu ministério na área da música, por exemplo, e que começaram servindo a igreja local, até que Deus os levou a servir a sua igreja universal, a igreja como um todo. É assim que as coisas funcionam. Então o nosso serviço está muito conectado à instituição, mas a nossa fé não pode estar, não pode depender. Porque quando a nossa fé depende da instituição, nós temos sérios problemas no nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento passa a ser moldado pelo que a instituição gosta, pelo que a instituição faz, pelo que a instituição ensina, e não pelo nosso relacionamento, pela nossa experiência pessoal com o Senhor. E fé é algo muito individualizado. Deus edifica a fé de cada um, conforme a estrutura de cada um. Conforme o que cada um é, seja com experiências passadas, com como é a alma de cada um, a personalidade de cada um, tudo que nós somos, vivemos e experimentamos, tudo isso é levado em conta quando Deus trata conosco. A nossa fé é muito individualizada. A nossa fé não é um negócio, não é aquela produção em massa. A nossa fé é um artigo personalizado, para cada um é diferente. Então, sim, a igreja é valiosíssima.
A igreja instituída pelo Senhor, a igreja instituição, nunca foi problema, nunca vai ser problema, exceto se a nossa fé depender dela. A nossa fé precisa depender de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela tem que ser sustentada não pela instituição, não pelo ensino da instituição, mas pela palavra, que a instituição pode até pregar, e tomara Deus que pregue, mas a nossa fé, ela não pode depender de uma instituição. Em segundo lugar, a comunhão dos santos é importante, nós percebemos isso. Quantas vezes nós deixamos de perceber como é valioso estar entre os irmãos, como é valioso cantar juntos, não é? Quando nós nos reunimos no aplicativo Zoom, todos nós podemos cantar, mas nós não podemos cantar juntos, porque o microfone de todo mundo precisava estar desligado, porque senão aquele delay ia fazer com que fosse impossível a gente ouvir alguma coisa. Aquela demora entre o que um fala e o outro escuta iria tornar inviável a gente cantar junto. E que saudade nós estávamos de cantar juntos. É na comunhão dos santos que nós somos desafiados a amar quem está do nosso lado. É na comunhão dos santos que nós somos desafiados a adorar em comunidade. É na comunhão dos santos que nós oramos uns pelos outros. A comunhão dos santos é valiosíssima, irmão. Ainda que nossa fé não dependa da instituição, Deus usa a igreja para que nós possamos nos reunir como a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos é onde Deus manifesta os meios da graça. A pregação pública da palavra é um meio de graça. Esse momento de palavra cantada, como é o momento do nosso louvor, é meio de graça. Enquanto o louvor está sendo entoado, Deus está derramando graça sobre o seu povo. Enquanto a palavra está sendo pregada, Deus está derramando graça sobre o seu povo. Quando nós ceiamos juntos, como vamos ceiar hoje, Deus está derramando graça, derramará graça sobre o seu povo. São meios de graça, meios que Deus usa para derramar graça. Isso não acontece de forma individual, isso acontece de forma coletiva, como igreja, como comunhão dos santos. E eu creio que essa grande lição nós aprendemos. Que a igreja não é simplesmente um lugar para onde eu vou. A igreja é um grupo de pessoas com quem eu me reúno para adorar o meu Deus. A comunhão dos santos não é um lugar cheio de pessoas que se abraçam e cantam juntos. É um lugar onde pessoas resgatadas pelo Senhor adoram juntos, cultuam juntos, são abençoados juntos. A comunhão dos santos é algo maravilhoso. Se nós aprendemos isso nesse tempo em que nós não podemos nos reunir, nós já teremos aprendido grande coisa dessa pandemia. Em terceiro lugar, precisamos assumir o nosso papel na sociedade com mais responsabilidade. Deixa eu tentar explicar isso de forma concisa, se é que é possível. Durante essa pandemia, nós vimos muita coisa boa, mas nós também vimos o pior de muita gente. Nós vimos muitas pessoas se aproveitando, por exemplo, desse benefício do governo, sem ter direitos e se cadastrando e recebendo. Nós vimos muitas pessoas se aproveitando dessa pandemia para ganhar politicamente algo, para se desenvolver ou para aparecer politicamente. Nós vimos muitas pessoas, e nós vamos saber de muito disso ainda, de muitos dos nossos governantes, que se aproveitaram dessa pandemia para superfaturar tantas coisas que foram superfaturadas. E nós vínhamos, e quando eu digo nós, a igreja de uma forma geral, vínhamos com a mentalidade construída de que a gente não deve se meter nessas coisas. Muita gente morreu porque crentes como eu e você nunca se meteram na política. Porque como crentes como eu e você nunca acharam que política era algo que cabia dentro da vida do cristão, muitas pessoas foram governadas por homens malditos, que fizeram o que fizeram por ganância, e pessoas morreram por causa disso. O nosso papel na sociedade precisa ser assumido com mais responsabilidade. Quando Deus nos chamou para sermos sal da terra, Ele não está nos chamando para dar pressão alta nos outros, porque tem crente que só é sal para dar pressão alta, é tão salgado que causa pressão alta em quem está do lado. Não é essa a ideia. A ideia do sal, o principal uso do sal, vocês sabem disso, na época de Jesus, era
não era o de salgar, não era o de temperar, mas era o de conservar. Todas as carnes eram conservadas em sal. A sociedade vai se denegrir. Quanto mais os cristãos se afastam da sua responsabilidade como cidadãos, mais a sociedade vai se denegrir no pecado, mais ela vai se encharcar no pecado. Porque o que mantém as coisas minimamente equilibradas é a responsabilidade assumida pelo cristão de servir a sociedade. A nossa geração é uma geração que não tem nenhum compromisso com sua sociedade. Nós não temos nenhum compromisso em fazer um curso universitário pensando em servir a sociedade. Nós escolhemos esse curso por aquilo que nós vamos ganhar e não pelo quanto nós podemos servir. E mesmo quando a gente faz um curso que ganhe muito, nós não nos sentimos na obrigação ou na responsabilidade de servir a comunidade em absolutamente nada. Fui eu que estudei, fui eu que me virei para tudo. Quando você pegou tudo pronto, nós precisamos entender que o chamado de Deus para os cristãos é o chamado de servir a sociedade. Nós somos chamados para que essa sociedade seja inundada do Evangelho através das nossas vidas. Não dá para a gente ficar atrás de uma tela de computador, atrás de uma tela de celular, postando coisas bonitinhas sobre como a sociedade deveria ser, se a gente não coloca a mão na massa. Se nas próximas eleições nós vamos votar num camaradinha ali que a gente nem conhece, porque simplesmente esse camaradinha que a gente não conhece deu alguma coisa para alguém da sua rua. Nós nunca vamos ver essa sociedade honrar a Deus, nós nunca vamos ver essa sociedade minimamente honrando a Deus, se nós não assumirmos esse papel. Nós precisamos, irmãos. Eu acho que uma das grandes lições da pandemia política não pode ser demonizada como tem sido. Nós não temos que fazer política trazendo candidatos aqui, dizendo esse é o candidato da igreja. Não, isso é política partidária, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela política onde nós escolhemos bem os nossos candidatos, onde nós cobramos os nossos candidatos, onde nós pelo menos lembramos em quem nós votamos na última eleição, coisa que a gente mal faz. A gente mal lembra em quem a gente votou para vereador, em quem a gente votou para deputado. A gente não assumiu a nossa responsabilidade. É sua responsabilidade também a maneira como a sociedade se comporta. Porque se você se levantar e se posicionar de forma bíblica, de forma cristã, as pessoas vão ver esse posicionamento, elas vão ouvir esse posicionamento e elas vão ser confrontadas por esse posicionamento. Quando você olha histórias de homens como, por exemplo, Martin Luther King, você vai ver homens que não aceitaram a sociedade como eram e se posicionaram dizendo, não, o modelo de Deus é esse, e eu defendo esse modelo. E o que eu puder fazer para que esse modelo seja um modelo que a sociedade abrace, eu vou fazer. A gente está se escondendo, irmãos. Nós não podemos nos esconder. O tempo de nós darmos uma resposta a esses homens que nos governaram durante esse período de pandemia, e muitos deles, não são todos, mas muitos deles tomaram as decisões mais absurdas possíveis. É na eleição, é lá que a gente tem que colocar o nosso voto em alguém que a gente confie e parar com esse negócio de se esconder na eleição, de se esconder da política, de se esconder do nosso papel da sociedade. Nós precisamos assumir que a sociedade é reflexo daquilo que nós somos também. E se nós não aprendemos essa lição, esse tempo será perdido. Porque nós fomos governados por homens que não deveriam ter nos governado. Mas isso tudo sempre pode mudar, porque o tempo passa e novas escolhas são feitas. E nós precisamos assumir o nosso papel. Em quarto lugar, nós precisamos estar preparados para o dia mau. A gente nunca pensa no dia mau e a gente nunca se prepara. Quando essa pandemia veio, ela pegou a grande maioria de nós sem poupança alguma. Sem R$1 guardado. E se o negócio tivesse sido um pouquinho mais feio, teria nos pego de uma forma tão mais dura, a ponto da gente ver fome onde a gente não via mais. O Brasil era um país que já estava saindo dessa realidade de miséria em grande parte da nossa nação. Existem muitos lugares, sim, é verdade. Mas o Brasil já tinha avançado um pouco nisso. E nós vamos ver nesses próximos meses, irmãos, muita pobreza. Nós ainda não vimos a dificuldade econômica, ela ainda não chegou.
Ela vai chegar quando tudo reabrir, ela vai chegar quando aqueles milhões de desempregados desse período precisarem de uma ajuda governamental e o governo não tiver esse dinheiro, e o emprego não aparecer, e ninguém tiver dinheiro para comprar as coisas. Nós vamos ver um tempo feio pela frente, e nós não nos preparamos para esse dia. Nós precisamos aprender, irmãos, sobre o dia mau, pelo menos 3 coisas. Nós precisamos ter uma poupança, mínima que seja, mínima. Comece com uma porcentagem ínfima do teu salário, 2, 3, 4%. Vá aumentando 1% cada 2, 3 meses, porque aí as contas que você tem parcelada vão vencendo e você vai encaixando esse aumento. A gente precisa fazer isso, até que a gente consiga guardar pelo menos 10% daquilo que a gente ganha. Para dias como esse, nós podemos olhar para os nossos filhos e dizer, ainda que tudo desabe, eu sei que meu filho vai ter comida na mesa. Eu sei que remédios eu vou poder comprar para ele. Eu sei que eu vou passar por esse tempo, podendo inclusive ajudar outras pessoas. Isso é sério, a gente não leva isso em consideração. A Europa e os Estados Unidos, em grande parte, puderam parar como pararam, e você não está ouvindo lá o estardalhaço econômico que a gente ouve aqui, porque brasileiro não tem poupança. Nós precisamos também levar em conta que nós precisamos nos preparar para o dia mau emocionalmente. Muita gente surtou nessa quarentena. Muita gente já não sabia o que fazer, muita gente já estava conversando com a televisão. Porque não fazem mais nada, a vida deles é focada em uma única coisa. Eles não conseguem ter 2, 3, 4 coisas que gostam, que se envolvem, que fazem parte da sua vida. A pandemia inteira passou e a maioria das pessoas não leu um livro. Não fez nada. Não consigo acompanhar nem o devocional bíblico de todo dia. E aí surtaram. Muita gente surtou. Tem muita gente falando com azulejo. Tem muita gente que o azulejo tem nome. Porque na quarentena deu tempo de dar nome para cada azulejo. Nós precisamos nos preparar emocionalmente. A gente tem que parar de achar que nós somos super-homens e entender que o dia mau vem sobre todos. A Bíblia diz isso. O dia bom e o dia mau, eles vêm sobre os justos e sobre os injustos. A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. A lavoura do justo floresce, a do ímpio também. Assim como a lavoura do justo pode secar, como a do ímpio também. Quando houve 7 anos de fartura no Egito, houve fartura para todo mundo. Quando houve fome para todo mundo. O dia mau chega e a gente precisa se preparar emocionalmente, para que a gente não seja tão abalado. E, em terceiro lugar, nós precisamos preparar nossa família para o dia mau. Tem muitos dos nossos filhos, irmãos, que não sabem o que é não ter uma coisa em casa, que não sabem o que é não ter um danoninho, não sabem o que é não ter uma bolacha, porque a gente está morrendo para dar para eles essas coisas, sem nunca dizer para eles, olha, hoje tem, hoje não tem. Nós precisamos preparar nossa família para o dia mau, dizer, olha, hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter. E talvez até amanhã dizer para ele, hoje não tem, para que ele entenda que não existe mesmo. Nós precisamos preparar nossa família para o dia mau, nossas esposas, nossos maridos, nós precisamos prepará-las, porque nesse momento de pandemia, muitas famílias ruíram, muitas famílias. Tem muita gente que não ficava junto como ficou nessa quarentena há anos. Não sabia nem o que falar. Descobriu que dentro de casa tinha uma pessoa lá que só via de vez em quando. Mulher, que você está aqui todo dia, né? Eu moro aqui, eu sou sua esposa, inclusive. Nós precisamos nos preparar para esse dia, irmãos. Isso não é nenhum tipo de temor ou de teoria da conspiração. Não. É simplesmente honrar a Deus. Se Deus tem nos dado no tempo bom, nós vamos usar o tempo bom para nos preparar para o dia mau. Porque assim Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, sem que a gente fique murmurando e amaldiçoando, louvando a Deus por aquilo que a gente enfrentou. Em quinto lugar, precisamos questionar se o nosso estilo de vida está valorizando o que é importante. Você viu quanta coisa a gente não pôde fazer e a gente viveu bem sem isso tudo? Será que não tinha muitas dessas coisas que eram simplesmente capricho nosso, vaidade nossa, como diria o pensador?
Vaidade, simplesmente vaidade. Nós precisamos questionar, irmão, se o nosso estilo de vida é saudável. Quando você, nessa quarentena, pôde estar com a sua família muito mais tempo e amou isso, será que isso não é Deus te dizendo, olha, é isso que te traz alegria, não é aquilo que você está se matando lá fora. O que você devia estar valorizando era isso, não outra coisa que você achava tão grande, agora não tem e está passando bem. Muitos de nós, ou grande maioria, talvez todos, nós não pudemos ir à praia. É muito legal ir à praia, não é? Muito bom. Tem alguma coisa errada nisso? Absolutamente não. Mas todos nós vivemos sem. Tirando o amarelão que está em todos nós aqui, ninguém morreu por isso. Não é? Agora, será que nós não descobrimos coisas novas? Será que o Senhor não usou esse tempo para dizer, olha, tudo isso que você estava valorizando não era tudo isso. Tem outras coisas aqui que eu já tinha te dado e você não prestou atenção. Sabe aquilo que a gente recebe e não liga? Até que um momento de necessidade aparece, a gente percebe que tinha. Será que não foi assim com o nosso relacionamento com a família, com coisas em nossa casa, com habilidades que nós descobrimos? Muitas coisas boas acontecem nesse tempo, porque Deus usa esse tempo para nos direcionar para aquilo que Ele quer, para aquilo como Ele quer que a gente viva. Uma grande lição é, nunca se conforme com o teu estilo de vida, questione ele o tempo todo. Porque esse estilo de vida pode ser vivido no automático, sem que você perceba que existem coisas muito valiosas que você está negligenciando. Coisas muito importantes que dão grande alegria para você, que você nunca tinha percebido que estavam do seu lado. Esse é um tempo da gente questionar isso. Será que o nosso estilo de vida é saudável? Será que não dá para a gente mudar um pouquinho, para que a gente possa equilibrar toda a loucura da nossa vida, com um pouco daquilo que Deus nos deu nesse tempo? Um pouco de tempo para pensar, um pouco de tempo para refletir, um pouco de tempo junto com a família, um pouco de tempo para descansar. E tem muita gente que conseguiu descansar bastante nesse tempo. Claro que a cabeça é mais difícil de descansar, mas o corpo, muita gente pôde. Em outras palavras, irmãos, nosso estilo de vida, ele nunca foi perfeito e nunca vai ser. Por isso a gente tem que questionar ele o tempo todo e ir corrigindo de acordo com como Deus vai nos mostrando que nossa vida deveria ser. Sexto lugar, nós não precisamos dos falsos profetas nem dos mercadores da fé. Nós vivemos muito bem 3 meses sem profecia e o mundo não acabou. Ninguém chegou para você sapateando e assim diz o Senhor. E você não morreu. Olha aí você na igreja, firme e forte. Quer dizer, mais ou menos firme. Forte todos nós estamos, mas mais firme mais ou menos. Nós não precisamos desse povo. Nós não precisamos dessa laia. Nós não precisamos de falsos profetas. Nós não precisamos de ninguém vendendo saquinho de sal, sementinha, nem nada para nós. Porque Jesus foi suficiente durante a quarentena. Esse tipo de gente tem que ser extirpada do nosso meio. Esse tempo foi um alerta de Deus. Vocês estão permitindo no meio de vocês gente que eu não chamei para falar no meu nome. Vocês estão dando ouvidos para gente que está falando do seu próprio coração, quando eu não falei nada. Eu me lembrei muito do profeta Jeremias nesses dias, onde Jeremias falava alguma coisa e vinha um falso profeta e dizia outra, uma palavra que agradava o coração, uma palavra que alegrava a alma, uma palavra que trazia apoio, que trazia algum tipo de incentivo para aquele momento. E Jeremias dizendo, olha, eu não mandei esse homem falar isso. Eu não chamei essa pessoa para falar isso, ele está falando no nome dele. E se nesse tempo nós aprendemos alguma coisa, é que esse tipo de gente não faz nenhuma falta no nosso meio. Sabe o que nos sustentou todos os dias nesse tempo? Foi a palavra de Deus, não foi a profecia de ninguém, não. E é por depender desse tipo de gente que tem muita igreja que não parou. Que tem muita igreja que fez culto clandestino, achando que está arrasando, são as catacumbas de Roma, achando que está fazendo grande coisa, porque se ficassem sem, desviava todo mundo. Porque onde não tem profecia para essa gente, não tem mais nada, porque eles não têm palavra.
Agora, quem é sustentado pela palavra, irmão, se a gente ficasse um ano, a gente ia sentir muita falta, a gente ia sentir muita saudade, a gente ia desejar muito estar junto, mas nós estaríamos sendo sustentados pela única coisa que pode nos sustentar, a palavra de Deus. A gente não precisa desse tipo de gente. Essa é a hora da gente sumir com essa tralha dentro da igreja e valorizar a única coisa que tem que ser valorizada, a palavra de Deus. A palavra. Pessoas vêm e vão, pastores chegam e vão, homens se levantam e homens caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós não precisamos de ninguém nos vendendo nada, nós não precisamos de ninguém dizendo para a gente, se você der, você vai receber em troco, se você fizer, Deus vai se agradar e vai te dar de volta. Nós não precisamos de ninguém dizendo para você que Deus está vendo as suas lágrimas. Se você precisa de alguém para dizer isso, você nem conhece Deus. Nós precisamos de palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta na hora da angústia, é ela que nos dá paz no momento de solidão, no momento de dor. Todos nós nos sentimos sozinhos nesses dias, todos nós gostaríamos de ter chegado aqui na igreja, abraçado, beijado, ido comer pizza. Meu Deus, 3 meses, eu nunca tinha ficado 3 meses, desde que eu nasci, eu acho que eu não fiquei 3 meses sem comer pizza. Não, sem comer pizza eu não fiquei, é mentira. Sem ir na pizzaria. Comer pizza eu comi toda semana. Mas nós não podemos estar em comunhão. Um dia como hoje, domingo, o que aconteceria quando acabasse o culto? Alguns teriam que ir para casa por compromissos, outros poderiam ficar. Metade dos que ficariam iam comer pizza reclamando, porque é charminho. Sabe? Eu estou de regime, eu não queria, mas já que você insiste... Né? Charminha. Mas iriam. E daqui a 1 hora, nós estaríamos num lugar com 15, 20 pessoas, tendo comunhão, dando risada, estando juntos. Nós estaríamos fazendo isso. Isso é maravilhoso, não é maravilhoso? E nós não tivemos isso. Mas não tendo isso, nós não deixamos de estar sendo sustentados. Porque não é a pizza que nos sustenta, é a palavra de Deus. É ela que nos sustenta de verdade. É maravilhosa a comunhão, maravilhosa. Pizzaria é tipo sucursal do céu. Mas substância mesmo só vem da palavra de Deus. Nós não precisamos de nada, de ninguém dizendo para a gente para ir por aqui ou por ali, para ir pela direita ou pela esquerda. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te instrui, que ilumina seu entendimento, que te convence do pecado, do juízo, da justiça, que te conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo de Deus. E tudo que nós temos, nós precisamos. E essa é a minha sétima lição aprendida. O mundo pode desmoronar ao nosso redor, mas Jesus continua sendo o suficiente. Nesses meses nós não tivemos comunhão, nós não tivemos cultos públicos, pelo menos não nesse formato, tivemos em formatos virtuais, e também serviu muito esse tempo para mostrar para muita gente que as ferramentas digitais são ferramentas maravilhosas para a proclamação do Evangelho. Muita gente que tinha certo preconceito com isso pôde perceber como Deus usa qualquer tipo de ferramenta para que sua palavra seja proclamada. Nós não tivemos cultos presenciais, nós não tivemos, pelo menos nós aqui não tivemos ceia. Nós optamos para um momento de ceia, nós fazemos hoje, num momento como esse, em que nós pudéssemos estar juntos. Nós entendemos perfeitamente igrejas que fizeram de outra forma, mas nós entendemos assim, que isso deveríamos fazer quando estivéssemos reunidos, e a ideia do reunidos é aqui, no seu nome. Nós não tivemos profetas se levantando, nós não tivemos nenhum objeto ungido, e nós estamos aqui. Porque o grito de Deus era: parem de se entulhar de bugiganga e encham sua alma com o que realmente você precisa. E o que realmente nós precisamos é da palavra de Deus. Cristo é suficiente. Não tivemos muitas coisas, mas nós tivemos Cristo todo dia, o tempo todo.
e nos sustentou. Não que isso diminuiu a saudade que nós estávamos de estar aqui. Não que isso tenha diminuído o valor de uma reunião como essa, de forma alguma, não entenda mal. O que eu estou dizendo é que todas essas coisas, eles são ferramentas. Aquele que usa as ferramentas é Cristo. Com ferramentas ou sem, Cristo é suficiente. Com cultos como esse, ou sem cultos como esse, é Cristo que sustenta a sua vida. Com comunhão ou sem comunhão, é Cristo quem trouxe salvação para você. Com aquilo que nós tivemos ou não tivemos nesse tempo, Cristo foi suficiente. E se você tivesse que guardar uma única lição desse tempo, perceba como Deus deixou claro que tudo o que nós precisamos é Jesus Cristo. Nós não tivemos muitas coisas. Irmãos, nós, com toda a nossa limitação, nós fomos muito privilegiados nesse tempo. Muitas igrejas não tinham recurso algum para se comunicar em forma de vídeo com a sua igreja. Parece para nós uma coisa tão simplesinha, né? Um celular, uma internet. Para muita igreja não era, não. Para muitos pastores com um pouco mais de idade, são ferramentas complicadíssimas. Para muitas igrejas que são muito mais antigas que a nossa, essas ferramentas nunca foram úteis e tiveram muitas dificuldades. Foram feitas muitas campanhas na internet para que igrejas conseguissem alcançar um número de inscritos no YouTube para poder transmitir seus cultos, porque nem isso elas faziam antes da pandemia, porque não era necessário. E eles nem sequer tinham um número de pessoas inscritas para fazer essa transmissão. Mas Deus deixou muito claro que com essas coisas ou sem essas coisas, Cristo é que é suficiente. É dele que nós precisamos e dele somente. Todas as outras coisas são como que o complemento. Sabe quando você vai tomar açaí e você coloca um pouquinho do açaí e 152 doces em volta? Nessa analogia, o açaí é Cristo. E normalmente nós estamos colocando um pouquinho. E enchendo Cristo de outras coisas que são só perfumaria. Porque realmente, o que importa é Cristo. Todas as outras coisas são ferramentas que Cristo usa para nos abençoar. É maravilhoso estar aqui. Mas seria uma desgraça estar aqui se Cristo não estivesse. É maravilhoso nós cantarmos como cantamos essa noite. Mas se nós não estivéssemos cantando para Cristo, nós estaríamos jogando o nosso tempo fora. Nós estaríamos no máximo nos entretendo. É muito bom que nós estejamos juntos. Mas só é bom porque Cristo está aqui. Porque senão nós não teríamos alegria de estar uns com os outros. O que nós precisamos é Cristo. Todo o resto a gente passa com, ou a gente passa sem. Mas Cristo é suficiente. Que o Senhor nos abençoe ao ponto de nós guardarmos essas lições em nosso coração. E mais uma vez eu queria dizer, você que ouviu isso essa noite e pôde anotar, ou pôde fotografar a tela, ou pôde acompanhar de repente pela internet, ore sobre isso, pense sobre isso. Tome suas próprias decisões. O Espírito de Deus está sobre a sua vida também. E você vai perceber como Deus está te chamando para edificar você, para amadurecer você, para moldar você, para que quando tudo isso passar, você se tornar um cristão muito mais maduro, muito mais saudável, muito mais apaixonado pelo seu Senhor. Eu vejo que Deus tirou a nossa paixão pela instituição, para que nós fôssemos resgatados da nossa paixão pelo Senhor. Sabe quando um casal fica mais apaixonado pelo passeio que eles estão fazendo do que por estarem juntos? E aí Deus diz assim, não tem mais passeio, vai ficar em casa. Se não conseguir ficar apaixonado em casa, azar seu, mas vocês vão ficar em casa.
É a mesma coisa. Às vezes a gente é mais apaixonado pela igreja do que por Cristo. E é ótimo que nós sejamos apaixonados pela igreja, mas nunca será ótimo que nós sejamos mais apaixonados pela igreja do que por Cristo. Isso é uma coisa que Deus nos mostrou. É que Ele não vai dividir nossa paixão com ninguém, com nada. Tiver que tirar, Ele tira. Mas nossa paixão é dele. Nós somos dele e ele é nosso, para a glória de Deus.